Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, o seu domingo. A semana só está começando. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Tenha um domingo incrível, uma semana cheia de favor, que você possa ir para uma glória maior e dar testemunhos incríveis. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Não, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ela tinha perdido a esperança. Totalmente. Ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então, olha aqui, elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Bom, você deve conhecer a história, senão vou puxar um pouquinho. Belém, a casa do pão. Belém quer dizer casa do pão. Não tinha pão. Acabou o pão. E Noemi, com a família, decidiram dar um tempo em Moabe. Moabe, a Bíblia chama de a bacia de lavar. Moabe era um povo, um lugar que tinha sido levantado de uma descendência imoral do relacionamento de Ló com a sua filha mais velha. Então, um lugar de imoralidade. Um lugar onde o Senhor tratou de bacia de lavar. Quando o Senhor foi tratar com Israel, usou Moabe para tratar com Israel. Mas as pessoas, às vezes elas tomam, eu lamento, mas vejo muitas fazerem isso, tomando decisões com base nas circunstâncias. Bom, muitas pessoas ficaram, dentre elas Boaz, que era marido da Noemi, esperando pelo socorro do Senhor. E estando em Moabe, o marido morreu. Depois que o marido morreu, ela ainda ficou mais 10 anos. Os filhos morreram. Não construíram nada. E agora sozinha,
com as suas 2 noras, 3 viúvas, como uma indigente, sem esperança. Ela ouve, as notícias chegaram em Moabe, que o Senhor tinha socorrido o seu povo. E o povo que tinha ficado, esperou, plantou e agora era o tempo da colheita. Agora tinha pão. Na casa do pão, tinha voltado a ter pão. Então ela está voltando e aconselha, totalmente sem esperança, que as noras voltem para suas famílias e seus deuses. Elas choram, mas Orfa vem, dá um beijo na sua sogra e volta. Orfa é esse tipo de gente que até chora, sente, mas não quer assumir os riscos de ir para algo novo. Ela não quer esse risco. Então ela prefere voltar para um lugar que, na verdade, não é bom. Ruth, decidida estava em ficar. Ela enxergou em Noemi uma linhagem grandiosa. Mesmo a Noemi não podendo dar nada, e mesmo amarga, mas Deus não desperdiça nada. Até os nossos erros, Ele é capaz de usar. Porque daquela ida, essa ida para Moabe, também deu para Noemi a Ruth, a moabita. Por 10 gerações, nenhum moabita podia entrar na presença do Senhor. E agora, essa moabita decide que ela não quer mais nada de Moabe. Ela quer o que a Noemi tem, que é uma linhagem santa. Ela quer o Deus, ela fala do Deus da Noemi. Ela quer isso. E ela decide romper e assumir um risco tão grande. Abandonar tudo. Ir para uma terra que ela não conhecia, sendo estrangeira, não conhecia a cultura, acompanhando uma senhora amarga que não tinha nada para oferecer a ela, mas era de uma linhagem de vencedores. Tinha um Deus que tinha uma história. Quem ouvia falar do Deus de Israel sabia que era um Deus invencível. E ela decidiu ficar. E assumir o risco. E cuidar da Noemi. E elas chegam em Belém. Noemi está tão amarga e tão abatida, talvez envelhecida, judiada pelas perdas e aflições, e as mulheres olham e dizem, será que é Noemi? Não sei, parece, mas está quebrada demais, e ela não me chama em Noemi, me chama em Mara. Era tanta amargura, porque o Senhor trouxe desgraça para mim. Na verdade, foram as escolhas dela. As consequências das escolhas. E naquele momento, tudo estava tão ruim, mas ela teve uma atitude, a atitude de voltar. Foi uma atitude de humildade, ainda que porque ela não tinha mais o que fazer, mas ela voltou. Ela voltou. Ela deu condições de Deus restaurá-la. E a Ruth rompeu com tudo. E arriscou.
a viver numa terra, ela arriscou tudo para ir viver numa terra desconhecida, com uma cultura diferente, correndo o risco de não ser aceita. Mas a fama de Ruth foi correndo por todo lugar. A atitude dela, a decisão de ficar com Noemi, cuidar da Noemi, foi impactando as pessoas. E as pessoas começaram a falar da moabita que tinha abandonado tudo para ficar com a Noemi para cuidar dela. E essa moça levantava cedo para ir em busca de comida e passava o dia inteiro respigando, que era catando comida do chão. Agora, quem já foi a Israel sabe, e quem já foi a Belém, é quente. Gente, é quente. Então você imagina, ela ia cedo e ficava o dia todinho até o final do dia, catando comida do chão. Foi como ela começou. Mas ela estava sendo vista. Ai, 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 meus queridos. Tem sempre alguém nos observando quando nós estamos lá fazendo a coisa certa. Alguém que pode nos favorecer. Deus está nos observando. E o Senhor a conduziu para o campo certo. Para o campo de Boaz. E o Senhor a favoreceu. E essa história ela é tão poderosa que a moça que começou catando comida do chão daquele campo se tornou a dona do campo. Se casou com um homem mais influente e rico, dono do campo. E foi abençoada pelo Senhor, porque este homem resgatou, foi o resgatador da Noemi. Então a Noemi foi restituída. O patrimônio, a vida. A vida. Ele foi o resgatador dessas mulheres. Você vê que quando você se volta para o lugar certo, para a direção certa, Deus está te observando. E Ele, Jesus, é o nosso resgatador. E Ele pode transformar a nossa vida. E a vida delas foi completamente transformada. Ruth se casa, se torna dona do campo que ela começou catando comida do chão. Se torna, é aceita naquela sociedade que os nobres disseram que o Senhor faça na vida dessa moça, como fez com as matriarcas, Sara, Rebeca, Lia, Raquel. E fez, ela engravidou. E Deus deu a ela Obed, que quer dizer servo adorador. Que Noemi adotou e pegou e começou a cuidar dela, que se tornou como um filho para ela. E agora as mulheres que antes diziam, será que é Noemi? É Noemi, não me chamem Noemi. Agora falam, é o Senhor. Te deu um filho que vai cuidar de você. E ela termina com Obed, o livro termina com ela com Obed nos braços. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ah, meus queridos, sem Ruth não tem Davi. Sem Ruth não tem Davi. Você está vendo o que uma decisão pode fazer por nós? E se não tem Davi, não tem os Salmos. Não tem essas histórias incríveis. E não tem Jesus. Porque Jesus, o descendente de Davi. Preste atenção nisso. Olha essa história. A decisão dessa mulher
impactou gerações e tem nos impactado até hoje. A moabita, que não podia nem entrar na presença do Senhor, tem um livro na Bíblia que leva o nome dela. A história dela nos impacta, porque um dia essa mulher decidiu romper com tudo, assumir riscos, abraçar o Deus da Noemi. Ela quis fazer parte dessa promessa, dessa linhagem de vencedores. E por causa da decisão dela, nós temos essa história. E nós temos tantas coisas incríveis, porque Obed gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão, que chegou a Jesus. O que uma decisão pode fazer? Ei, levante-se. Deus está falando com você. Assuma riscos. Rompa com coisas, com uma vida que não tem acrescentado nada. Faça uma risca no chão. Queira algo maior e melhor. Vamos. Volta. Noemi decidiu voltar para a casa do pão. E isso deu condições. Ela deu condições para Deus restaurar a vida dela por completo e ela ser resgatada, restituída. Toma a decisão de romper com o padrão, não faça como órfã, que voltou a andar com moabitas. A Ruth não quis voltar a andar com moabita. A Ruth quis andar com um povo que fazia parte de uma linhagem de reis, de vencedores. A Ruth quis algo maior para ela. Ela não quis mais continuar no mesmo lugar, ela não quis aqueles deuses mais. A órfã voltou para os deuses dela. Voltou a andar com moabita. Voltou para aquele mesmo lugar. Ninguém tem notícia da órfã. Mas ninguém nunca vai esquecer Ruth, porque está na Bíblia. Tem um livro que é dela. Ela se tornou inesquecível. Deixou um legado, porque ela teve a coragem de romper com tudo e arriscar tudo em algo que era novo, que era desafiador, mas que ela enxergou grandeza. Eu quero fazer parte dessa linhagem. Eu quero esse Deus para mim. Decidiu ficar com alguém que naquele momento, naturalmente, materialmente, não podia dar nada a ela, mas fazia parte de uma linhagem de gente vitoriosa. Ela quis isso. Tinha um Deus que tinha uma fama de imbatível. Ela quis isso. Foi isso que ela falou. Eu quero isso para mim. E eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. E foi. E foi. E entrou naquele mundo, naquela cultura. E quis aprender. E foi catar comida para sobreviver do chão. O início não foi fácil. Mas o final está aqui. Olha o resultado disso, olha que glória! Ela quis algo maior para ela. E olha como ela terminou, e olha o legado que foi deixado para nós. Vamos, queira algo maior. Não volta a andar como habita. Escolha algo superior. Vamos. Se você saiu da casa do pão, porque naquele momento talvez não tinha pão, faça igual a Noemi, volta logo para a casa do pão.
Porque quem ficou está colhendo. Volta. Ei, se você viveu uma vida inteira fazendo parte de uma linhagem fracassada, você pode romper com isso e querer algo superior. Foi o que a Ruth buscou e decidiu pagar o preço que a levantou, a elevou. E a vida dela foi mudada e a nossa também, porque hoje a sua vida pode estar sendo completamente transformada ao receber essa palavra, se você está crendo, por causa do que ela fez. A Ruth ainda está nos impactando e te impactando e vai impactar para sempre. Levanta, paga o preço certo. O início pode até ser difícil, mas o final, Deus tem algo muito grande com você. Rompa, faça igual a Ruth. Escolha o lado certo. Arrisca, mesmo que seja desafiador. Deus tem algo grandioso com você. Ele está te chamando. Eu tenho certeza que Deus estava chamando a Ruth. Talvez tenha falado ao coração da órfã também, mas ela achou o preço alto demais. E ela preferiu voltar para aquela vida sem futuro. Mas a Ruth não. Ela decidiu avançar para um futuro que ela podia não saber muito como seria, mas ela sabia que era algo bom. Que o histórico era bom. Que as promessas eram incríveis. E ela quis isso para ela. Eu sei que Deus está te chamando. Faça como Noemi e volta para a casa do pão. Faça como a Ruth. Rompa com tudo que for preciso e arrisca. Paga o preço certo. Deus tem algo glorioso para você. Ele é o seu, Jesus é o nosso resgatador. Ele tem restauração, restituição. O início pode ser difícil, mas hoje Deus está te fazendo essa promessa. Como Ele restaurou a Noemi, como Ele mudou a vida da Ruth. E ela deixou um legado glorioso. Ele vai fazer na sua vida, se você crer. Vamos, levanta, pega a palavra do Senhor. Não adianta ficar aí alimentando a amargura, o passado, o que eu fiz ou deixei de fazer. Não adianta, o leite não volta para a caneca. Também não adianta ficar insistindo, igual a Noemi ainda insistiu em ficar lá, mesmo depois da morte do marido. Ela esperou os filhos morrerem para poder vir, para voltar para Belém. Bobagem. Quando o marido morreu, ela já tinha que ter visto isso não está funcionando. Vamos embora. Ela esperou perder tudo, mas ainda teve essa atitude depois. Quando ela voltou, Deus pôde restaurá-la. Talvez você já sofreu perdas que até são irreversíveis. Mas Deus ainda pode fazer algo bom com tudo isso. Foi o que Deus fez, algo bom. Está aqui a história. Para todos nós, está nos edificando. Porque Deus não desperdiça nada. Ele tem uma Ruth para você. Ele tem um novo tempo. Levanta. Está aqui. Estou fazendo novas todas as coisas. Olhe, faço tudo novo. É a mensagem para você. Deus queria fazer tudo novo na vida da Noemi e na vida da Ruth. Mas decisões tinham que ser tomadas. A Noemi tinha que voltar e a Ruth tinha que ter a coragem de romper com tudo e arriscar numa direção que era desconhecida para ela. Ela tinha um preço a pagar, mas ela quis esse novo. E olha o resultado. Deus tem um tempo novo para você. Deus vai fazer novas todas as coisas.
levanta com fé. Toma a decisão corajosa de ouvir a voz do Espírito Santo e você não vai se arrepender. Deus tem algo novo para você, um tempo novo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra tenha iluminado o entendimento de cada pessoa, tenha tocado profundamente, que essa pessoa tenha sido encorajada a tomar as decisões sábias, corretas e de forma corajosa se levantar e fazer o que funciona, o que é preciso, o que o Senhor está apontando que é a coisa certa, que vai levá-la a viver algo novo. O Senhor tinha um tempo novo para elas, mas decisões precisavam ser tomadas e não fáceis, como foi para Ruth. Não foi uma decisão fácil, mas ela creu e o Senhor a honrou e continua honrando porque nos edifica até hoje. Ela deixou um legado maravilhoso, glorioso, impactante. E eu oro para que essa pessoa tenha coragem de ouvir a sua voz e tomar decisões corajosas, sábias, sacrificiais. Que ela tenha coragem de fazer o que o Senhor está direcionando a fazer. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo, eu tomo posse de mudanças, de definições. Senhor, eu concordo com as orações que estão sendo feitas. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Que um povo forte esteja se levantando, corajoso. Que essa pessoa tenha sido impactada, tocada profundamente. E que ela não espere mais. Agora é a hora. Hoje, ela tem agora. Para se levantar e se voltar para o Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente, Senhor, sábia, inteligente, criativa, empreendedora. Dá e ser-vos-á dada em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. A medida do Senhor é derramada, é mais do que o suficiente. Ninguém pode dar mais do que o Senhor. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que força, vida, entendimento, visão, clareza tenham tomado conta do nosso povo. E que pessoas já tenham se levantado internamente, porque quando nos levantamos internamente no espírito, nos levantamos na vida, e é quando nós damos condições do Senhor fazer tudo novo. E o Senhor tem um tempo novo, uma coisa nova, uma vida nova para ela. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço pela sua bondade e fidelidade. Obrigada por essa palavra. Louvado seja o teu nome por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos, e eu tenho a alegria, a gratidão de estar às 9, realizando a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue a sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. É dia de adorar, vamos adorar mais e mais, porque Ele merece ser honrado. Conta com a gente, você sabe que é um prazer servir. Nós somos o povo da toalha na cintura e se Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.